E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Meus amados ouvintes, com o texto sagrado lido no livro de Êxodo, capítulo 12, versículos 12 e 13, abrimos a nossa programação neste texto onde encontramos Deus fazendo um pacto. Encontramos Deus fazendo uma aliança com os seus filhos que estavam presos em escravidão na terra do Egito. Deus somente reconheceu na terra do Egito como filhos aqueles que aceitaram o seu pacto. Os que não receberam, não aceitaram o pacto de Deus, não foram salvos, não escaparam dos juízos, da ira de Deus que caiu no Egito por ocasião da saída de Israel. E eu pergunto, mudou Deus o seu parecer? Se lá atrás, na antiguidade, Deus somente reconhecia como sendo seus filhos aqueles que tinham pacto, aliança, comprometimento com Ele. Se Deus somente reconhecia como sendo seus filhos, que se salvariam e se escapariam dos juízos, aqueles que ouviam, reconheciam e agiam sob a sua palavra, será que hoje Deus reconheceria e salvaria um povo, uma gente, uma era, uma nação, uma igreja que não reconheça, que não aceite o pacto, a aliança, o acordo, que não aceita se comprometer com Deus? Foi assim na Bíblia. E está escrito aos Hebreus, capítulo 13, no versículo de número 8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso nos dá a entender que Deus, Ele não muda o seu modo de operar. Ele pode mudar de forma, o jeito da pregação pode mudar, mas a pregação não. O véu, o homem de fora pode mudar sua forma, mas a essência de Deus nunca pode mudar. Sua palavra, o seu plano, Deus não precisa de trabalhar com plano A, plano B, como se um plano fosse falhar e Deus tivesse que migrar para o outro. Não, o plano de Deus nunca falha. E é bem verdade isso. Deus somente reconheceu para ser salvo, para escapar dos juízos lá na terra do Egito, aqueles que aceitaram o pacto. E é assim. Deus somente reconhece o povo do pacto. Ele somente reconhece um homem que está em Cristo. Jesus, vivendo dentro daquele homem, aquele homem vivendo continuamente debaixo daquele pacto lá da cruz do Calvário. Lá no Egito, o homem tinha que estar naquela noite de juízo, dentro de casa, debaixo do sangue do cordeiro que era aplicado nos umbrais da porta da casa, como
uma figura de Cristo que viria a morrer no Calvário. Mas e hoje? Lá, se o homem não entrasse debaixo do sangue de um cordeirinho animal, aquele homem seria destruído pelo anjo da morte. O anjo da morte só reconhecia o sangue inocente. Era só o sangue inocente que faria o anjo da morte não avançar, não destruir, não ceifar aquela vida, aquela alma. Mas até hoje é assim. Somente o sangue do Cordeiro inocente, somente o sangue de Jesus Cristo, não uma igreja, não uma ideia humana, uma doutrina humana, mas somente o sangue de Jesus Cristo é que colocará freios nos juízos de Deus para não assolar as nossas vidas. Deus somente reconhece o povo do pacto, somente reconhece o povo, a igreja, o homem, a mulher, a família que tem um pacto, uma aliança, um acordo com ele. Por isso que Marcos, capítulo 16, versículo 15, nunca deixará de ser pregado. A Bíblia diz: aquele que crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. O que isso significa, pregador? Significa que o evangelho está sendo pregado. Significa que a trombeta está soando. Que agora mesmo há um convite para que a humanidade entre debaixo do pacto que Deus fez com os homens há 2000 anos atrás, lá na cruz do Calvário. Mas ficou bem claro no texto que Deus não tem nenhum compromisso com quem não quiser entrar debaixo do pacto. Não importa se o papai tem um pacto, você tem que ter. Se a mamãe ou o vovô ou a vovó teve uma experiência com Deus, não se trata da experiência da vovó, do papai, da mamãe, mas a tua experiência. Aquele que crer e for batizado será salvo. Ou seja, aquele que aceitar a aliança, o acordo, o ajuste, aquele que ouvir o sonido da trombeta lhe chamando para fazer um compromisso com Deus, sua palavra, e aceitar esse compromisso, este será salvo. Isto significa o quê, pregador? Significa que Deus somente reconhecerá como seus filhos obedientes, seus filhos salvos, aqueles que tiverem compromisso com Ele. E isto se resume a aceitar a Cristo como seu Salvador, aceitar a Cristo Jesus como o seu sacrifício, aceitar o Espírito dele morando dentro da tua alma. Isto é que significa fazer parte do pacto. Paulo escreveu: se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Quer dizer, quando você tem pacto com Cristo, você tem o Espírito dele. E tendo a vida dele, o Espírito dele dentro de você, você praticará as obras puras dele, as obras santas dele. Você terá desejos que não são próprios de um homem carnal nascido e formado em iniquidade, mas serão desejos que veio de cima. O Espírito dele dentro de você é que te identificará com a cruz, te identificará com o sangue. O Espírito dele dentro de você te identificará com cada palavra da Bíblia Sagrada. Se o Espírito de Deus está em você, você nunca dirá não à palavra, mas você sempre acentuará cada palavra que vem da boca de Deus com amém. Por isso é impossível um homem que tem o Espírito de Deus ser corrigido pela palavra, pelo dom de Deus, ser corrigido pela Escritura e se oriçar todo, ficar agitado com a disciplina do Senhor. Se o Espírito Santo está em você, ele aceitará a correção da palavra. O Espírito Santo não leva um homem a repunar, a ter tédio, a ficar agitado contra a palavra. Isto é o Espírito do pacto. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal
não é dele. Esta é uma grande verdade. Pode parecer uma afirmação contundente, mas não é irresponsável, é sóbria, é verdadeira. Há muitas pessoas que Deus não as conhecerá naquele último dia e elas ficarão decepcionadas. Sabe por quê? Porque muitas delas até são religiosas, até vão à igreja, até fazem votos. Muitas delas, quem saiba, sejam nascidas, criadas dentro das igrejas, mas não é suficientemente seguro você apenas estar dentro da igreja. Por isso que eu disse, é uma afirmação contundente, mas não é irresponsável. É digno de reflexão, porque Mateus capítulo 7, versículo 21, a Bíblia disse assim: e muitos naquele dia virão a mim e dirão: Senhor, no teu nome não profetizamos nós? No teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então vos direi abertamente: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Ora, meus amigos, Deus falando a um povo que fez boas obras, que curou doentes, que pregou o evangelho, Deus dizendo a eles que não os conhece. Que segredo é este? Como pode ser isso? Deus não os conhecer, sendo que eles reivindicaram ter sido religiosos, reivindicaram terem sido discípulos, seguidores de Jesus. Eles até podem sim ter usado o nome de Jesus, carregado a Bíblia debaixo do braço, ter filiado a uma igreja, mas a verdade é, nunca tiveram pacto com Deus. Nunca tiveram realmente compromisso com Deus. Deus nunca foi sua prioridade. Nunca Deus foi o primeiro e o último. Nunca Deus foi o absoluto. Deus nunca pôde se assentar ali no coração, naquela cadeira de controle e dirigir, conduzir aquela vida. Muitos podem estar fazendo uma obra para Deus sem ser da vontade perfeita de Deus. Fazendo um serviço, um trabalho para Deus, sem que Deus não os pediu, os comissionou para fazer, e depois vai querer receber recompensa, salário de Deus. Seria como você pegar um terreno meu e eu não sei de nada, e você vai lá, limpa, planta e faz um mundo de serviços lá, e depois vem cobrar de mim, e eu digo para você: mas eu nunca te pedi, nunca te contratei para fazer esse serviço. Como foi que você pôde ter obtido a autoridade de ir e fazer? Eu não estou obrigado para com você. Você fez algo que eu não lhe pedi. Eu não te contratei. Há muitas pessoas querendo fazer para Deus, sem ser da vontade de Deus, querendo seguir a Deus, mas sem, vamos voltar lá em Israel de novo, sem matar o cordeiro e passar sangue nos umbrais das portas, sem obedecer. Se não obedecesse, Deus não reconhecia. O Espírito Santo somente reconhece, aceita um homem, um ministério, uma igreja, um cristão que verdadeiramente seja compromissado, que verdadeiramente seja envolvido com a sua vontade, que verdadeiramente seja entregue aos seus braços. Isto é rendição. Deus quer pessoas rendidas. Quando Abraão subiu o monte com Isaac, Isaac estava entregue, Isaac estava rendido. Papai, aqui está a lenha, o cutelo, aqui está o fogo. Papai, mas aonde está o cordeiro para o sacrifício? Filho, Deus proverá para si um cordeiro. E logo, Abraão colocou o menino no altar e amarrou, e o menino não esperneou. Ele dizia: seja feita a tua vontade. Seja feita a vontade de Deus. Ele estava rendido no altar, como Jesus estava rendido à vontade do Pai. Não ia a lugar algum, não fazia coisa alguma, se o Pai não o mostrasse. Como Noé estava rendido a Deus, fazendo uma arca nas medidas que Deus pediu, com a madeira que Deus pediu, com o betume que Deus pediu, trabalhando, agindo sob a palavra, sob orientação divina.
Por isso que seu barco não afundou. Foi sob orientação divina. Viva sob a orientação divina. Haja sob a orientação divina. E o teu barco também não afundará. Deus somente reconhecerá aqueles que estão envolvidos com sua vontade, entregues nos seus braços. Se você observou aqui a nossa leitura bíblica, você percebeu que ela fala sobre a saída de Israel do Egito. E isso não simboliza outra coisa senão a saída do homem, do pecado, a tua, a minha, a nossa saída desse mundo que vive em trevas espirituais. Simboliza o homem, a mulher se arrependendo dos seus pecados, aceitando o pacto, aceitando o sacrifício, o Cordeiro Imaculado, o sacrifício de Jesus, sua morte salvífica lá na cruz do Calvário. Observe para você ver. Na saída de Israel do Egito, foi anunciado: à meia-noite o anjo da morte vai passar. Foi anunciado que o anjo das trevas, da morte, do julgamento, passaria pelas terras do Egito e que a casa que não tiver o sinal, ou seja, a marca do pacto, o sinal requerido por Deus, essa seria invadida pela morte. A morte agora estava prontinha para assolar o Egito. A morte estava pronta para levar julgamento, para cair sobre toda a casa que não tivesse pacto com Deus, aliança com Deus, compromisso com Deus, que não estivesse debaixo do acordo. Qual é o acordo de Deus com os homens? Seu Filho, a cruz, o sacrifício e o sangue. Esse é o compromisso de Deus. O Cordeiro, o sangue, aquele que crer e for batizado será salvo. Isso é uma maneira de aplicar o sangue hoje, não na porta, na janela da sua casa, mas nas tábuas do teu coração. A morte estava pronta para assolar, o julgamento para atingir todas as casas que não tivessem o sangue, o sinal do pacto, do sacrifício, que não tivesse o sinal da aliança entre Deus e o homem. A morte estava prestes a pegar todos que não estivesse atendendo a exigência, o requisito de Deus. A morte agora estava ali para causar danos na terra. Sabe por quê, meus amados ouvintes, que a morte estava ali já prestes para entrar? Porque Deus já havia enviado o seu profeta. Deus já havia enviado sua mensagem. Deus já havia enviado o seu recado dizendo: mate o cordeiro, aplique o sangue. Sabe por que a morte estava prestes a entrar? Porque já estava na hora de Israel sair de um mundo e entrar em outro mundo. Ei, há mais de 2000 anos atrás Jesus disse que voltaria. Estamos prestes de sair de um mundo e entrar em um outro mundo. Está prestes da morte reinar, dos juízos cair sobre a humanidade. Está prestes deste mundo entrar em um total colapso, como está profetizado no livro do Apocalipse e em diversas páginas da Bíblia Sagrada. Está prestes. E quem escapará? Lá nos dias de Moisés, lá no Egito, escapou os que tinham cordeiro, sangue, obediência. Quem escapará aqui nesses dias? Aqueles que tiverem cordeiro, aqueles que tiverem Cristo, aqueles que tiverem sangue, aqueles que tiverem o Espírito de Cristo dentro dos seus corações. Estes é que escaparão. Os juízos de Deus breve cairão neste mundo. E somente escaparão aqueles que tiverem o pacto com Deus, o sinal do sangue, que é o Espírito Santo em seu coração, aqueles que tiverem aceitado a Cristo em suas almas, aqueles que não apenas estiverem indo à igreja, mas que realmente tiverem compromisso com Deus em sua alma. Deus deu um sinal lá, Deus fez um pacto lá, Deus sempre deu ao seu povo, à sua igreja, um sinal, um requisito, uma exigência a ser atendida, um sinal a ser aplicado. E atender o requisito de Deus, aceitar seu pacto, cumprir a exigência de Deus, respeitar sua palavra,
aplicar o sinal exigido por Deus, como na noite da saída de Israel do Egito, significava escapar do juízo, significava escapar da mortandade, praga da mortandade que estava invadindo a terra. Para ele não invadir a casa dos primogênitos de Israel, para ele não invadir a morte, não invadir a casa dos filhos de Deus ali, escravizados no Egito, não saltear a vida, era preciso aplicar o sinal. Como até hoje é preciso aplicar o sinal, é preciso aplicar o sangue, é preciso aplicar a palavra, é preciso obedecer a palavra, é preciso respeitar a palavra, é preciso aceitar a palavra, é preciso entregar sua vida a Jesus Cristo. Entregue a sua vida a Jesus Cristo e aplique essa marca de pacto, essa marca de sangue que poderá te salvar, como salvou a Israel no Egito, como salvou a Raabe em Jericó. Quando eles viram em Jericó aquele lençol vermelho na janela, aquilo foi o que salvou aquela pobre mulher. Aquele sinal foi reconhecido, aquele lençol vermelho na janela foi reconhecido. Todas as casas caíram, mas a casa dela não caiu. O juízo acertou todos os lares, mas não acertou o lar dela, porque lá tinha sinal de pacto. A casa em que eu ver o sinal, o sangue, passarei por cima de vós. O mesmo é hoje. Qual é o sinal de Deus hoje? Qual é o requisito de Deus hoje? Visto que Deus sempre exigiu um sinal do seu povo. O sinal de Deus hoje não é uma fitinha no braço, um colar no pescoço, escrito Jesus. O sinal de Deus hoje não é um crucifixo no pescoço ou na porta de casa. Só essas coisas não poderão te salvar, livrar o teu lar, livrar a tua família. Só essas coisas, um versículo da Bíblia na porta de casa, ou a Bíblia aberta no Salmo 91 dentro de casa, não são essas coisas que nos livrará. Algumas novenas, algumas simpatias religiosas, não são essas coisas. Não é apenas se alegrar, dançar um pouquinho no espírito, ou falar algumas línguas estranhas. O que está bem se alegrar com Deus, o que está bem que fale língua de homens e de anjos, que seja um poliglota de Deus, mas não são essas coisas que irão nos fazer escapar dos juízos que estão por vir, dos juízos que estão para cair sobre a terra. O que irá nos fazer escapar dos juízos que estão para cair sobre a terra é receber o Espírito de Deus em nosso coração, que não pode vir enquanto você não aceitar Jesus Cristo, que não pode morar dentro da sua alma enquanto você, ó copo de Deus, ó vaso de Deus, não for lavado, não for purificado. Deus quer te limpar e te purificar para morar dentro do teu coração, para habitar dentro da sua alma. Porque é assim, um copo tem que sair da lama, você tem que sair, nós temos que sair do Egito, da lama, do mundo, e depois somos lavados, e depois de lavados, Ele vem. Ele quem? O pacto. Ele quem? O Espírito Santo. Ele quem? O sinal. Ele quem? Aquele que nos levará a escaparmos dos juízos que estão para cair sobre essa terra. Ele quem? Aquele grande imã que nos atrairá ao encontro do Senhor nos ares. Receba, meu amigo ouvinte, a Cristo Jesus como teu Salvador. Deixe-o aciar, limpar, purificar o teu corpo, a tua alma, o teu espírito. Deixe-o vir e habitar, assentar aí dentro do teu coração. Este é o sinal de Deus requerido, Cristo em vós, esperança da glória. Este é o requisito, é a exigência de Deus para a sua igreja. Enchei-vos do Espírito Santo, para que a assolação, a mortandade espiritual não venha se instaurar na sua vida, para que o anjo da morte
passe diante de você e não toque em tua alma, não toque em tua casa, para que você diga tal como Raabe disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, esta casa é reservada para Deus. Lembre-se disso, Deus somente respeitará o povo que está debaixo do sinal do pacto. Aceite o pacto da cruz, a aliança, o concerto de Deus com os homens, que foi enviar o seu Filho ao mundo para derramar o seu sangue, entregar a sua vida, e todo aquele que nele crer e no seu nome for batizado, este sim vai receber o Espírito Santo, o dom de Deus, a vida eterna, conforme está registrado em Atos capítulo 2, versículo 38. Arrependei-vos e cada um de vós, e sede batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo não é outra coisa, senão o próprio Deus morando em você, a vida eterna reinando em você. Recebereis o dom do Espírito Santo. E Paulo disse: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Que Deus te abençoe, abra os teus olhos e te ajude a aplicar o sinal do pacto, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus prezados ouvintes, se você foi tocado por esta mensagem e gostaria de contactar conosco, você pode nos ligar no 99128 4456. 99128 4456. Ou, se preferir, envie a sua mensagem pelo WhatsApp do DDD 31 e o telefone é 99365 6921. 99365 6921. E nós oraremos por você, clamaremos a Deus em seu favor. Se deseja também nos visitar, a nossa igreja está situada na Rua Pará, número 172, no bairro Jardim Polivalente, bem próximo ao SESI. Os nossos dias de cultos acontecem todas as quartas e sextas-feiras, às 19h30 e aos domingos, às 9 e às 19 horas. Esperamos por você.